Ok. Ontem nós tivemos o ECIL, Encontro de Cura Interior e Libertação. Foi um tempo tremendo, poderoso, como tem sido sempre, né? Muitos testemunhos. Poucos têm coragem de vir ao testemunho, mas muitas pessoas compartilham o que Deus fez, né, de uma forma especial. Teve um irmão nosso que estava trabalhando, né, e não teve coragem também de vir ao testemunho. Ele estava trabalhando na equipe de trabalho, e enquanto ele estava orando por uma pessoa, ele foi batizado no Espírito Santo. Amém? Olha só que coisa linda. Ele não estava recebendo ministração, não, ele estava trabalhando. Enquanto ele estava orando, ele foi batizado no Espírito Santo. Aleluia. Muitos testemunhos, muitas coisas aconteceram, né? Eu creio que depois a gente vai poder compartilhar com a igreja. Aleluia. Cadê o irmão Augusto? Está aí? Vem cá, varão. Irmão Augusto. Se não tivesse aqui, eu ia pensar que tu foi ver o jogo do Botafogo, meu irmão. Irmão Augusto está em processo de libertação ainda torce pelo Botafogo, né? Vamos ver se ele vem no próximo ECIL. Primeira vez que o apóstolo Marcelo Casagrande veio na nossa igreja, você deu um testemunho aqui. Quantos anos você não ouvia com o ouvido esquerdo? Bom, aí eu vou falar a minha idade. Desde os 5 anos. Desde os 5 anos de idade. Desde os 5 anos de idade. Mais de... muito tempo, irmão. O que aconteceu que você não ouvia com o ouvido esquerdo? Desde a Segunda Guerra Mundial, pastor. Olha, eu morava na roça e aqui na roça, por exemplo, tem muito bicho varejeiro, né? No curral, nessas coisas. Então, eu fui, quer dizer, o inseto colocou os ovos, né? Aquilo criou bicho, meu amigo. Tirou 4 bichos varejeiros, cabeludão meu, que alguém conhece aí, bicho varejeira, né? Bota lá na internet que vocês vão ver. Depois dele grandão, ele fica cabeludo. Já tinha um cabeludo já, cheio de pelo, e tinha 4, igual um louco. Então me comeu todo o meu tímpano e eu não escutava do meu ouvido esquerdo, desde pequeno. E naquele dia ali, quando ele chamou, falei, eu vou lá ver o impossível. Aí eu vim e cheguei aqui, eu fui realmente, eu não estou assim 100%, mas eu atendo o telefone do lado esquerdo, eu escuto normalmente aqui, eu posso ouvir vocês, graças a Deus. Mas não está 100% porque isso aconteceu na época da Segunda Guerra. Com o passar do tempo vai perdendo naturalmente, mas consegue ouvir agora. Consigo, pastor, ver bem uma coisa. Mas você não está inventando isso aqui para enganar a igreja, não, irmão? Então, me dá um celular aqui que pode ligar para mim que eu vou atender aqui. Quem te curou? Jesus. Foi. Você pode aplaudir a Jesus? Obrigado, querido. E esse negócio do Botafogo aí, ó, olha o que vem Libertadores. O que tem Libertadores? Não entendi, falou que a Chape entrou? É mole, irmão? Irmãos, por que eu trouxe ele para dar o testemunho aqui? Muitas pessoas foram curadas, muitos milagres instantâneos, pessoas que caroços desapareceram na hora, né? Várias mulheres aqui chorando, quebrantada, caroços desapareceram. O Elton testemunhou domingo passado uma hérnia gigante que já estava a pele já estava, né? Já estava rasgado, já desapareceu. Ele se empolgou aqui, estava na unção, esqueceu de falar que a visão dele, ele enxergava com dificuldade para longe. Deus operou, ele começou a enxergar para longe. A minha mãe, na última vez, ela tinha tomado um tombo. Idoso, quando se machuca, o processo de recuperação é difícil. Estava fazendo fisioterapia, não melhorava, não conseguia levantar o braço.
Deus tocou nela, ela foi curada instantaneamente, está levantando o braço, ainda recebeu um sinal da glória de Deus, 3 dentes de ouro. Queridos, eu penso que muitas vezes as pessoas não estão ligando mais para a manifestação da presença e do poder de Deus. Era para estar uma fila do lado de fora aqui, gente querendo entrar. Irmãos, quem cura é Deus, não é o homem, ok? Se ele orasse por todo mundo e todo mundo ficasse curado, alguém ia começar a idolatrá-lo e achar que ele que cura. Mas não está nas mãos dele curar. É por isso que ele ora em diversos lugares. Centenas de cegos são curados, mas centenas de cegos também não são curados, porque quem cura é Deus, a soberania é de Deus. Amém? Domingo foi um tempo assim tremendo. Na segunda-feira teve uma queda na frequência, mas bastante gente veio. Na terça-feira menos gente ainda veio. E é a pergunta que eu faço: será que as pessoas não estão ligando mais para a manifestação do poder de Deus? Será que estamos entrando num nível de religiosidade, o mesmo nível que aqueles religiosos da época de Jesus entraram? Conheciam as Escrituras, mas não conheciam o poder de Deus. Jesus disse para eles: errais por não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Mas ora, aparentemente eles conheciam as Escrituras porque eles conseguiam citar algumas coisas. Então, por que Jesus disse errais por não conhecer as Escrituras? Porque existem pessoas que conhecem alguma coisa na esfera da letra, na esfera mental. Mas a maneira de se conhecer a palavra, a Bíblia, não é na esfera da letra, é na esfera do Espírito. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo sua carta à igreja em Corinto, ele diz: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Os religiosos da época de Jesus, ao serem perguntados por Herodes de onde virá o rei, eles citaram a profecia de Miqueias: e tu, Belém Efratas. Eles sabiam exatamente a localização geográfica aonde nasceria o rei, mas eles não foram adorar a Jesus. Eles não foram adorar Jesus. Deixa eu orientar meu harpista. Conversei já com o harpista. Eliseu queria profetizar, aí a unção não vinha, aí ele chamou o harpista: começa a tocar. Aí veio a presença de Deus, ele profetizou. Amém? Falei com o harpista agora ali, meu irmão, agora o céu vai descer aqui. Eles sabiam citar a localização geográfica onde o Messias, o rei, ia nascer, mas eles não foram adorar. Todas as vezes que Jesus fazia um milagre, eles não glorificavam a Deus, eles questionavam. Isso não é de Deus. Não é Deus que está fazendo isso. Se fosse de Deus, isso. Se fosse do Senhor, não curava no sábado. Tanto dia para vir para ser curado, por que vem no sábado? Se esse homem aí, esse tal de Jesus, se ele fosse da parte de Deus, Jesus disse: guardai-vos do fermento dos fariseus. Irmãos, por que eu estou falando isso? Eu sei que talvez alguém não veio porque estava doente. Mas se estava doente, vinha para cá para ser curado, amém? Alguém podia estar trabalhando, alguém podia estar viajando, mas tem gente que simplesmente
na vida de um familiar, de uma pessoa que estava com câncer e foi curada aqui, imagina só a alegria, imagina a diferença que um tempo como esse faz na vida de uma pessoa que tem um familiar doente, com uma doença crônica, e que o Senhor curou aqui. Talvez até o fariseu, até o hipócrita que não crê no poder de Deus, se tiver que passar por uma situação incurável, uma situação desenganadora, talvez até esse hipócrita, esse fariseu, ele pergunte: será que Deus pode usar alguém para curar? Jesus disse: guardai-vos do fermento dos fariseus. Qual é o fermento dos fariseus? O fermento dos fariseus é a hipocrisia. É você ter uma capa de santo e não ser santo. É você ter uma fachada de espiritual e não ser espiritual. É você ser o sabichão no conhecimento, se achar o sabichão, porque normalmente o fariseu ele não consegue enxergar no milagre de Jesus um cumprimento da profecia bíblica. Ele conhece alguma coisa da letra, mas quando ele vê o cumprimento da profecia, ele não discerne, por causa da sua cegueira espiritual, por causa da sua falta de entendimento da palavra. Por isso Jesus disse: vocês erram porque não conhecem. Apesar do fariseu achar, daqueles religiosos acharem que conheciam, na prática eles não conheciam. Irmãos, Deus está nos chamando para viver um estilo de vida cristã diferente. Deus não está querendo que você seja fariseu, não. É melhor você ser mulher adúltera do que ser fariseu, irmão. Porque mulher adúltera, quando é confrontada com o seu pecado, ela é capaz de se quebrantar, se arrepender e começar a seguir a Jesus. Enquanto o fariseu não recebe ensino de ninguém, quando é confrontado ele fica irado e pensa até em matar. Os fariseus queriam matar, queriam acabar com a raça de Jesus, porque eles odiavam ser confrontados. Enquanto que a mulher adúltera, quando foi confrontada com seu pecado, ela se quebrantou, chorou, se arrependeu, e Jesus diz: a tua fé te salvou, vai e não peques mais. Deus é um Deus de milagres. Se você não crê, problema é teu. Está escrito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Quer você creia, quer não. Quer você aceite, quer não. Quem é você para dizer se Deus pode fazer sinais no meio da igreja? Dente de ouro Deus não pode fazer. Quem é você para dizer que tipo de sinal Deus pode fazer no meio da igreja? Deus, ele faz aquilo que ele quer. Deus não pode ser colocado numa caixinha. Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele é onipotente, ele é soberano. Aleluia. Aleluia. O texto que eu vou pregar nessa noite está em João capítulo 20, versículo 22. Fala assim: Deus é Deus, Ele é Senhor, e eu preciso da sua graça na minha vida. Queridos, quando nós entendemos quem nós somos de fato, e o quanto nós precisamos da graça dele na nossa vida, a gente muda de postura. Ao invés de ficar argumentando, não é Deus. Se fosse de Deus,
não curava no sábado? Ao invés de ficar fazendo uma coisa similar a essa, nós faríamos. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelas vidas que estão sendo curadas. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor continua fazendo milagre no nosso meio. Você acha, queridos, que os milagres registrados na Bíblia, que para nós hoje que lemos as Escrituras, são óbvios, claros, explícitos, você acha que para aquela gente da época de Jesus era tão óbvio assim? Eles conseguiam duvidar, eles conseguiam não acreditar, eles conseguiam atribuir a ação poderosa de Deus, do Espírito de Deus, a Satanás. Blasfemavam contra o Espírito Santo, porque não acreditavam que Deus estava se manifestando através da vida e do ministério de Jesus. Queridos, é preciso haver temor no nosso coração, irmãos. A contaminação com as coisas deste mundo, o secularismo tem entrado na nossa vida e nós nos tornamos pessoas insensíveis à presença de Deus. Um evento como esse, um homem de Deus como esse vem no nosso meio, milagres extraordinários acontecem, nós não nos interessamos em estar presente. O que está acontecendo com a gente, irmãos? Ele tem ido no Uruguai, ele tem ido fazer campanhas de avivamento no Uruguai, e ele compartilhando, conversando comigo, que no Uruguai, irmãos, as multidões vêm, e no Uruguai ele é uma celebridade lá, porque quando ele chega lá, as multidões vêm, é muita gente, e seguranças, ele tem que andar no meio de seguranças, mas ele fala, olha, mas eu não gosto desse negócio, eu gosto de estar no meio do povo, e aí ele entra no meio do povo, toca nas pessoas, né? Por que será que nós não desejamos mais ver milagres? Eu lembro que quando eu era de uma igreja tradicional, o meu sonho era poder orar por alguém e ver aquela pessoa sendo curada de forma instantânea. O meu sonho era ver o tempo onde os milagres da época da igreja primitiva voltassem a acontecer na vida da igreja nos dias de hoje. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você aprendeu que os milagres terminaram quando morreu o último apóstolo, você foi enganado. Seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Que os costumes denominacionais saiam da sua vida, irmão, porque senão você vai se fechar. Nós precisamos desejar a presença de Deus. Nós precisamos sentir prazer na presença de Deus. Nós precisamos nos alegrar com os milagres que Deus faz no nosso meio, irmãos. Nós somos bem-aventurados, irmãos. Nós somos bem-aventurados, vivendo numa época de tanta frieza espiritual. E nós temos vivido um tempo onde nós podemos ser participantes de milagres extraordinários de Deus. Isso não invalida a pregação do Evangelho, queridos, que pregamos constantemente. Jesus Cristo morreu segundo as Escrituras, foi sepultado segundo as Escrituras, ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Aleluia! Esse é o fundamento da nossa fé. Mas os dons espirituais são bíblicos, os milagres são bíblicos, as promessas de Deus são bíblicas, promessas na área financeira, promessas de bênçãos familiares, as promessas diversas, centenas de promessas que fazem parte dos termos da aliança que fizemos com o Senhor Jesus. Hoje nós vamos sentar à mesa, nós vamos comer o pão, beber o cálice, participando de um cerimonial, de um ritual de aliança. Todas as religiões sempre têm um ritual de comer e beber. E ainda que os seus fiéis, os seus seguidores não saibam, todas as vezes que eles comem naqueles rituais, eles estão participando de um ritual de aliança com aquela entidade, com aquele ser, com aquele santo. Uma aliança.
quando nós vamos até a mesa, comemos o pão, bebemos o cálice, nós estamos fazendo isso porque nós temos uma aliança com Jesus Cristo. É por isso que Jesus Cristo falou: antes de você comer o pão e beber o cálice, examine-se a si mesmo. Eu separei o texto de João 20 para pregar, mas não consegui nem ler ainda. Examine-se a si mesmo, depois coma o pão e beba o cálice. Eu falo com o Senhor: Senhor, não permita que meu coração se endureça. Porque a pior coisa na vida de um crente é ter um coração endurecido, não ter mais prazer de estar na presença de Deus, não ter mais prazer de se empenhar, de se esforçar, de se sacrificar por causa das coisas do reino de Deus. As suas próprias preocupações, os seus próprios afazeres têm um volume, um peso tão grande, que servir ao Senhor tornou-se uma coisa, sabe, detestável para a vida de algumas pessoas. Sabe por quê? Porque não vigiou o seu coração. De tudo que se deve guardar, diz as Escrituras, guarda o seu coração, porque é dele que procede as fontes de vida. Nós precisamos guardar o nosso coração, irmãos, porque se nós não guardarmos o nosso coração, a gente não consegue nem servir ao Senhor. Servir ao Senhor, que deveria ser algo que produzisse tanta alegria, irmão. Ontem nós estivemos aqui servindo os irmãos no Exil, e a gente falava para eles: irmãos, olha, você aqui, você não vai fazer nada. Tudo que você precisar, só levanta a mão que alguém vai até você e nós vamos te servir. Se você quiser água, a gente traz água para você. Se você quiser um café, a gente traz um café para você. Nós estamos aqui para te servir. Isso não é uma coisa pesada, irmãos. Isso é com alegria. O que aconteceu na sua vida? Qual o caminho que você percorreu que fez com que você se tornasse alguém tão indiferente com as coisas de Deus? O que fizeram com você que fez esse fogo do teu espírito, do teu coração se apagar, e você se tornou essa pessoa indiferente, que não se importa mais com o que Deus está fazendo, com o que está acontecendo na igreja? Você se tornou tão frio e tão indiferente que estar presente num culto já é uma grande vitória. Queridos, Deus te chamou para que você seja um filho que expressa o Pai. Capítulo 20 do Evangelho de João, versículo 22. Vamos ler a partir do 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, Deus pega o homem, Deus pega a argila, o pó da terra, sopra, forma, né? Como modela o formato do homem, sopra em suas narinas, produzindo a vida do homem. Deus sopra o fôlego de vida, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, o sopro de Deus, o soprar de Deus, produziu a vida do homem. Em João capítulo 20, verso 22, Jesus reúne os discípulos, sopra sobre eles o Espírito Santo para produzir a igreja.
O Pentecoste ainda não havia acontecido, de Atos 2, havia uma promessa do derramamento do Espírito, mas no capítulo 20 do Evangelho de João, Jesus reúne os discípulos e sopra o Espírito Santo para produzir a igreja. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, para expressá-lo, para governar, para dominar, para exercer autoridade sobre a terra. Deus cria o homem do pó da terra, sopra o fôlego de vida, a sua própria natureza é dispensada para dentro do homem, produzindo um ser que ele chama minha imagem e semelhança. Alguém que quando um outro ser se deparar com ele, está se deparando com o reflexo do Criador, com a imagem do Criador. É como se fosse um espelho. Você olha no espelho e você vê a sua imagem. O homem foi criado à imagem de Deus, mas também foi criado à semelhança de Deus. O coração do homem era um coração generoso, amoroso, bondoso, não havia pecado. Mas quando o homem se rebelou contra Deus, ele parou de expressar Deus. Por isso Deus, em seu propósito eterno, resolve levantar um segundo Adão, porque o primeiro Adão não deu certo. O primeiro Adão pecou, desobedeceu, se rebelou. O primeiro Adão, diz as Escrituras, se tornou alma vivente. Mas ele quer, através do segundo Adão, 1 Coríntios 15, 45, através do segundo Adão, ele quer levantar uma nova raça. Ele quer não só que sejamos alma vivente, mas que sejamos espírito vivificante. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. O homem parou, deixou de expressar Deus. O homem não consegue mais expressar o seu Criador, porque ele perdeu a sua semelhança. O seu coração é mau, as suas obras são más, são reprováveis, se encontra num estado de separação. Mas Deus, através de Jesus Cristo, Ele sopra para criar a igreja. A igreja é um corpo que expressa o Senhor aqui na terra. Através da igreja, seu corpo, a expressão de Deus, ela pode ser manifestada aqui nessa terra. Romanos 8,19 diz: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação ou a revelação dos filhos de Deus. A palavra revelação no grego é apocalipsis. É complicado de pronunciar. Apocalipsis, que é um ato de tornar descoberto ou exposto, uma revelação de verdade, né? É uma revelação de verdade, sabe? Há uma expectativa que haja uma revelação de verdade dos filhos de Deus. É isso que o texto quer dizer. A ardente expectação da criatura espera a manifestação de verdade dos filhos de Deus, porque nós ainda expressamos parcialmente o Senhor através da nossa vida, mas Deus quer continuar trabalhando em nós para que sejamos a sua expressão viva aqui na terra. Deus quer trabalhar em nós para que quando a criação olhar para nós, eles percebam que há uma evidência do Criador. O Criador está sendo evidenciado nas nossas atitudes, na nossa natureza, na nossa vida. Você foi chamado para ser igreja, irmão. Você foi chamado para andar num nível sobrenatural.
Você foi chamado para fazer diferença. Você não foi chamado para ficar cabisbaixo. Você não foi chamado para ser um religioso. Um religioso que não incomoda as trevas. Você foi chamado para expressar Deus. Eu quero terminar por aqui. Não vou falar o resto que eu tenho para falar. Eu só quero deixar o João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Adão, o primeiro Adão, antes da queda, ele tinha um relacionamento de proximidade com o Pai. Todos os dias o Pai o visitava no virar da tarde. Depois da queda do homem, o Pai se tornou inacessível. A palavra diz que Deus habita na luz inacessível. Mas esse texto que eu acabei de ler, ele diz que Deus nunca foi visto por ninguém. Mas Jesus Cristo, você pode dizer aleluia? Mas Jesus Cristo, o Filho unigênito que está no seio do Pai, o tornou conhecido, o revelou. Hoje eu e você conhecemos o Pai. Amém? Eu e você conhecemos o Pai por causa de Cristo. Porque nós conhecemos a Cristo. Ele se revelou a nós. Ele habita em nós. Amém? Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. E se está entendendo, está compreendendo a dimensão disso que eu estou falando. Hoje nós não só conhecemos o Pai, como Ele habita dentro de nós. Aleluia! Quando Deus criou o homem, Ele soprou o fôlego de vida. Quando Cristo criou a igreja, Ele soprou e disse: recebam o Espírito Santo. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E nós passamos a ser a igreja gloriosa de Jesus. Sem mancha, sem ruga, sem mácula, porque Jesus lavou os nossos pecados, perdoou as nossas dívidas. Aleluia! Quando o Pai olha para nós, Ele olha através do sangue. Ele vê alguém sem culpa. Aleluia! É por isso que você nunca deve falar mal da igreja do Senhor Jesus, porque a igreja do Senhor Jesus é a sua noiva. Você pode dizer graças a Deus? O meu tempo acabou. Eu gostaria de convidar você nessa noite para fazer uma reflexão sobre tudo o que tem sido falado aqui. Eu gostaria de adicionar algumas coisas para você pensar. Primeira coisa que eu quero que você pense: o que você tem feito com o conhecimento das Escrituras que você tem recebido? Se esse conhecimento não muda nada na tua vida, é porque você é um religioso. Segunda pergunta que eu quero fazer nessa noite: você ainda se surpreende quando Deus faz alguma coisa no meio da igreja? Você ainda consegue se alegrar quando você ouve alguém dizer, como o irmão Augusto falou aqui: olha, Jesus me curou. Há trocentos anos eu não ouvia do meu ouvido esquerdo, mas aquele dia quando eu recebi a oração e agora eu ouço. Tudo bem, ainda torço pelo Botafogo, mas estou curado. Você ainda se surpreende, você ainda se alegra. Isso diz muito em relação à tua vida com Deus. Terceira coisa: quando você pensa em estar na casa do Senhor, você se alegra? O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou você é daqueles que só vêm à casa do Senhor
se nada mais importante acontecer. Essa é uma noite de reflexão. Nós vamos comer do pão e beber o cálice. João diz, olha, se dissermos que não temos pecado, mentimos, não há verdade em nós. Tudo bem, nós já sabemos biblicamente que nós temos pecado. Biblicamente nós sabemos que se nós falarmos que não temos pecado, nós estamos mentindo. Mas como você tem lidado com o pecado? O pecado para você é um amigo, é um companheiro? O pecado para você não te incomoda mais? Ou o pecado para você ainda te faz chorar? Ainda te faz sofrer? Ainda te faz cair de joelho em arrependimento, pedindo perdão ao Senhor e pedindo ajuda para não fazer de novo? Como você tem lidado com o pecado? Pense sobre isso. Você vai comer o pão e vai beber o cálice. Eu quero falar uma outra verdade bíblica, que é um princípio. O fato de eu não concordar com alguma coisa da Bíblia não muda a realidade bíblica, não muda o desfecho, não muda as consequências. Eu concordando ou não, o que está escrito na palavra é verdadeiro e vai acontecer. Amém? A Bíblia diz que se eu não perdoo o meu irmão, tampouco o meu Pai Celestial vai me perdoar também. Isso significa que se eu não perdoo alguém que me ofendeu, que fez algo contra mim, quando eu pedir perdão para Deus, Ele também não vai me perdoar. Qual é a implicação disso? Se eu morrer sem ter meus pecados perdoados, eu vou para o inferno. Quer eu saiba disso ou não, quer eu concorde com isso ou não. Vocês estão entendendo? É por isso que nós precisamos fazer um autoexame. O salmista, ele fazia autoexame, ele falava: Senhor, sonda meu coração, o Senhor me conhece, vê se há em mim algum caminho mau, vê se tem alguma coisa em mim que está me atrapalhando a te servir, me atrapalhando a ter comunhão contigo. Essa é a noite de ceia, irmãos. Sabe, eu tenho medo de ser religioso, irmãos. Eu tenho medo de ser... Sabe por quê? Porque o religioso, ele não percebe que ele virou religioso. As pessoas em volta dele percebem, mas ele próprio, ele não percebe. Ele não consegue enxergar que ele virou um religioso. E Jesus era muito duro com os religiosos e muito paciente com os pecadores. Eu prefiro ser um pecador do que ser um religioso. Vocês estão entendendo? Esse é o momento de fazer uma reflexão e falar: Senhor, eu não quero ser um religioso, também não quero ser um pecador. Eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim, quero viver em santidade, quero me aperfeiçoar a cada dia, quero melhorar a cada dia, quero me arrepender toda vez que eu pecar, quero me reconciliar com meu irmão toda vez que eu ofendê-lo ou que ele me ofender. Eu quero viver a vida cristã que o Senhor quer que eu viva.